e eu vou dar início pelo canal de zíper da peça. Para isso, eu estou aqui com os 2 cortes de tecido externo para o canalzinho de zíper, 2 cortes do tecidinho de forro e o recorte de zíper. Para a parte externa, eu continuo utilizando o linho Classic, que é um material já estruturado, lembrando que você pode utilizar outro tecido, e aí nesse caso vai ser interessante você acrescentar o estruturador junto com o tecido externo. Eu já adiantei e fiz essa marcaçãozinha aqui em uma das laterais do comprimento desse recorte do material externo para o canal do zíper. Essa marcação, ela tem a distância de 1,25 centímetros a partir de uma das pontas e ela está sendo feita em cima do lado direito do material externo. Em um dos cortes, eu fiz a marcação na lateral próxima do meu lado direito e nesse outro recorte, eu fiz a marcação na lateral próxima do meu lado esquerdo. Eu vou destacar, vou separar esses 2 lados do zíper. Vou pegar um dos cortes da parte externa em um dos lados do zíper e eu vou juntar o lado direito do zíper, aqui onde a cremalheira está saltada, com o lado direito desse recorte da parte externa. A pontinha do zíper vai ficar rente à lateral do material externo e a cremalheira do zíper, ela vai ficar posicionada em cima daquela marquinha desse jeitinho. Eu vou prender com um alfinete e agora eu vou trazer aqui para a máquina e vou fazer uma costurinha de segurança em meio pezinho de máquina, somente aqui para prender a pontinha do zíper. Regulei o ponto para o tamanho 2,75. Eu vou iniciar a costura mais ou menos aqui no meio dessa pontinha do zíper, volto com retrocesso, ultrapassando a cremalheira, depois venho novamente para frente, ultrapasso o tecidinho de zíper e dou mais um retrocesso antes de encerrar a costura. Eu prefiro fazer desse jeito, iniciando aqui no meio, voltando e vindo para frente, para não ter perigo de deslocar, de tirar do lugar essa pontinha do zíper. Agora, eu preciso trazer esse tecido do zíper na direção da extremidade da lateral do material externo. Eu vou segurar aqui com a minha mão direita a pontinha do zíper, que já está presa com a costura de segurança, e com a mão esquerda eu vou fazer esse movimento com o zíper. Aqui próximo da pontinha onde a gente passou a costura de segurança, a cremalheira do zíper precisa fazer essa curvinha. Consequentemente, o tecidinho do zíper, ele vai levantar e vai ficar esse excedente de material aqui em cima. Não tem problema, daqui a pouquinho a gente ajeita isso. Primeiro, vamos ajeitar essa extremidade. Vou prender com o alfinete. Agora sim, eu vou pegar outro alfinete para poder ajeitar esse excedente aqui do tecidinho do zíper. E aqui é interessante a gente dar uma apertadinha aqui nesse tecido, dando uma leve puxadinha nele para que forme essas preguinhas, olha só. Vou prender aqui também com alfinete para manter no lugar esse posicionamento. E antes de fazer a costura para prender essas preguinhas que a gente acabou de fazer no zíper, a gente pode dar uma levantadinha aqui e espiar como que tá esse posicionamento, como que vai ficar depois que a gente trazer para o lado direito. Se tiver ok, tiver bem bonitinho, vamos dar continuidade. Agora eu vou fazer a costura de segurança aqui em toda essa extremidade da lateral, juntando o zíper com o material externo. Continuo com meio pezinho de máquina e o ponto de tamanho 2,75. Vou voltar com 2 pontinhos de retrocesso e agora eu vou dar continuidade. Já passei a costura em cima daquelas pregas, formando a curvinha na ponta do zíper. Agora eu preciso posicionar esse restante do zíper alinhado com a extremidade lateral do material externo. Vou dando uma leve puxadinha no zíper para ele ficar bem posicionado, seguro firme, mantendo os materiais alinhados e dou continuidade na costura. Eu não posso costurar esse material do zíper até chegar aqui no final da extremidade do material externo. O que eu preciso fazer? Vou levar lá para cima essa pontinha do zíper antes de completar a costura. Vou voltar aqui com a minha régua e fazer a marcação com a distância de 1,25 centímetros também em relação a essa outra extremidade. Vou trazer novamente para cá a pontinha do zíper que tá solta e eu vou completar a costura somente até chegar naquela marcação. Então, eu vou posicionar essa pontinha do zíper aqui em cima do tecido externo. Posso colocar o alfinete aqui paralelo, rente àquela marcação que eu fiz, para eu ter noção onde que eu vou parar a costura agora.
Então, venho com a costurinha, cheguei aqui no alfinete, vou voltar com retrocesso uns 3 pontinhos, vou pra frente mais 2 pontinhos e já posso encerrar a costura. Vai ficar desse jeitinho, com esse acabamento para poder embutir a pontinha aqui no início e no final vai ficar solto um pedacinho do tecidinho do zíper em relação a essa extremidade. Agora eu vou pegar esse outro recorte de material externo para o canal do zíper e o outro lado do zíper para a gente poder fazer a aplicação do mesmo jeitinho que foi feita aqui. Porém, eu não posso prender o zíper na mesma posição conforme eu já tinha aplicado aqui. Eu preciso prender ele de forma espelhada. Aqui nesse primeiro corte da parte externa, eu prendi o zíper próximo do meu lado direito. E nesse outro recorte da parte externa, eu vou prender o zíper próximo do meu lado esquerdo. Aqui onde eu havia feito a marcaçãozinha com a distância de 1,25 centímetros. Vou juntar o lado direito do zíper com o lado direito desse material externo. Vou manter a pontinha alinhada aqui nessa extremidade, próxima do meu lado esquerdo. E a cremalheira do zíper precisa ficar lá em cima da marcação que foi feita. E vou passar a costurinha de segurança em meio pezinho de máquina para prender, então, essa pontinha do zíper. Agora eu vou segurar com a minha mão esquerda essa ponta do zíper. Com a mão direita, eu vou fazer esse movimento com o zíper, olha só. Ajeito aqui bem bonitinho esse início, onde tá essa curvinha, para que fique o mais próximo possível, parecido com aquela outra curva, com aquele outro lado do zíper. Já ajeitei aqui essa curvinha com as preguinhas no tecidinho de zíper. Agora eu vou fazer aquela costurinha de segurança prendendo o restante do zíper nesse material externo do canal do zíper. Então tá desse jeitinho por enquanto. Eu vou pegar o tecidinho de forro, vou juntar o lado direito do tecido de forro com o lado direito desse tecido externo. Vou prender com os alfinetes, mantendo essas extremidades bem alinhadas, tanto aqui nessa extremidade onde eu fiz a costurinha de segurança juntando com o zíper, como também nessas outras duas extremidades menores, que são as laterais. E agora eu vou fazer a costura definitiva nessas duas extremidades laterais e também nessa extremidade onde eu já apliquei o zíper. Eu vou utilizar a margem de um pé de máquina, meio centímetro, para fazer essa costura, e eu vou manter o lado avesso desse material externo para cima. O ponto tá no tamanho 3, vou começar e terminar com retrocesso. Chegou aqui na pontinha, já vou levantar o calcador e girar nessa outra direção. Verifico se a margem de costura está ok. Caso não esteja, eu posso levantar o calcador, retirando a agulha e reposicionar o trabalho para que a margem de costura fique correta, com meio centímetro. Vou fazer um pontinho para frente, vou voltar com retrocesso um pontinho por via das dúvidas, para não ter perigo de escapar essa costurinha. E agora eu vou dar continuidade aqui nessa extremidade, onde eu havia feito a costura de segurança, prendendo o zíper. E aqui eu vou dar uma leve esticadinha nesse material externo, para que ele se ajuste e se acomode bem direitinho, junto com o tecidinho de forro. Para não formar pregas nos materiais, não ficar faltando ou sobrando de algum dos lados. E olha só, antes de chegar aqui nessa extremidade onde tá a pontinha do zíper excedendo, eu retiro o alfinete, vou dar uma levantadinha separando esse material externo do materialzinho de forro e com a minha mão esquerda eu puxo a pontinha do zíper, trazendo ela aqui para dentro desses materiais, olha lá. Pra gente poder fechar essa extremidade sem passar a costura em cima da ponta do zíper. Então, mantendo desse jeitinho, eu vou dar continuidade na costura até chegar aqui nessa ponta. Cheguei aqui na pontinha, vou levantar o calcador, giro os materiais nessa outra direção. Novamente eu vou levantar esses materiais e verificar se a ponta do zíper tá bem afastada. Posso usar a pontinha da tesoura aqui para me auxiliar a segurar os materiais. E dou continuidade na costurinha vindo nessa outra direção e fechando a lateralzinha. Cheguei no final, vou voltar com retrocesso, vou pra frente e já posso encerrar a costura. Então, ficou desse jeitinho. Já vou aproveitar para pegar esse outro lado da parte externa do canal do zíper, o outro tecidinho de forro, vou juntar direito com direito desses materiais, espalhar os alfinetes e vou fazer a costura nas duas laterais e na extremidade onde está aplicado o zíper, do mesmo jeitinho que eu fiz aqui com esse lado. E antes de desvirar os materiais do canalzinho de zíper pro lado direito, eu vou recortar essa quininha, essa pontinha aqui que tá entre as costuras que nós fizemos, somente as pontinhas, olha lá.
com todo o cuidado para não recortar a costura que foi feita. Já vou cortar também desse outro lado do canalzinho de zíper. Agora sim, já posso trazer para o lado direito esses materiais. Ajeita esses materiais bem bonitinhos. Se for necessário, a gente pode pegar a pontinha da tesoura com todo o cuidado e aqui por dentro ajeitar essas pontinhas com bastante cuidado para não danificar a costura e nem os materiais. Pode levar lá para o ferro de passar para esticar e assentar esses materiais, tomando aquele cuidadinho de manter o tecido do forro todo lá para trás, para ele não mostrar aqui em cima onde está o material externo. Vou fazer isso com os dois lados do canalzinho de zíper, desviro esse outro, passo a ferro os dois e já retorno. Repara só como que é o posicionamento, que esse zíper precisa ficar aqui em relação aos materiais do canal de zíper. Cada um dos lados do zíper está posicionado de um dos lados do canalzinho de zíper, para que a gente consiga encaixar esses zíperes, passar o cursor bem direitinho, ok? E agora eu vou fazer aquela costurinha rebatida nessas extremidades onde a gente passou a costura definitiva, nessas extremidades onde eu fechei com a costura definitiva e também já vou aproveitar para passar uma costurinha de segurança aqui nessas extremidades que estão abertas. Regulei o ponto para o tamanho 5, vou utilizar meio pezinho de máquina, vou dar início com um pequeno retrocesso e agora é só dar continuidade mantendo esses materiais bem alinhados. Já vou aproveitar e virar aqui nessa outra direção. Deixa eu ajeitar esse posicionamento da agulha, para a gente poder ter meio pezinho de máquina. E agora vou dando continuidade e rebatendo essa costura. Para fazer esse último pontinho, eu posso girar com o volante da máquina, para ter certeza de que ele não vai ultrapassar a margem de meio pezinho de máquina. Caso ultrapasse, eu vou manter a agulha para cima, levanto o calcador e trago um pouquinho mais para frente os materiais, para eu poder posicionar bem direitinho essa agulha com a margem de meio pezinho de máquina. Levanto o calcador, giro na outra direção e agora dou continuidade nessa extremidade também, a costurinha rebatida. Cheguei aqui nessa extremidade, onde eu já havia passado a costura de segurança. Vou voltar 2 pontinhos, vou para frente mais 2 pontinhos e já posso encerrar. Então, olha lá, vai ficar desse jeitinho a costurinha rebatida aqui no canal de zíper. E eu vou fazer essas mesmas costuras rebatidas e costurinha de segurança com esse outro lado do canalzinho de zíper. Prontinho? Dessa forma, o canalzinho de zíper já está pronto. Eu